pessoal, como é que pode cair telescópio para a gente no Enem? Como é que isso pode ser perguntado, né? Principalmente o funcionamento dele é o que é mais explorado. E a gente tem telescópios que funcionam com espelhos e telescópios que funcionam usando lentes, né? Vamos falar, nesse caso, só dos telescópios que usam espelhos. Para a gente ver o funcionamento desses telescópios, qual é a ideia principal? Eles têm que informar imagens de objetos que estão muito distantes. Logo, são objetos que a gente percebe muito pequenos, né? Não necessariamente ele precisa amplificar muito, ele só tem que conseguir formar uma imagem nítida para a gente ter essa noção. E aí o mais comum é a gente ter uma associação de espelho côncavo com espelho convexo. E a partir dessa associação, a gente conseguir formar uma imagem final, que é o que a gente pretende ter. Certo? O que a gente tem que lembrar? O espelho côncavo é aquele espelho que tem a parte de dentro espelhada. Consequentemente, ele pode formar imagens tanto virtual quanto imagem real. O espelho convexo é o espelho que tem a parte de fora, que seria aquele espelho mais abaulado, aquele que a gente vê muito, por exemplo, em saída de estacionamento, né, em entrada de loja. Ele só forma uma imagem virtual, certo? Qual é a diferença entre uma imagem real para uma imagem virtual? A imagem real é formada pelo próprio raio de luz. Os raios de luz se cruzam para formar essa imagem. É uma imagem que a gente consegue projetar ela em algum lugar, né? Agora, uma imagem virtual ela é formada pelo prolongamento dos raios. Não tem um cruzamento efetivo, logo eu não consigo projetar essa imagem. Ela é uma imagem que fica, digamos, atrás do nosso espelho, não tem como você chegar nela, certo? Então, como é que isso tudo pode vir relacionado para a gente numa questão? O telescópio refletor Hubble foi colocado em órbita terrestre, de modo que, livre das distorções provocadas pela atmosfera, tem obtido imagens espetaculares do universo. O Hubble é constituído por dois espelhos esféricos, conforme mostra a figura a seguir. O espelho primário é côncavo e coleta os raios luminosos oriundos de objetos muito distantes, refletindo-os em direção a um espelho secundário convexo, bem menor que o primeiro. O espelho secundário, então, reflete a luz na direção do espelho principal, de modo que este passa por um orifício em seu centro, é focalizado em uma pequena região onde se encontram os detectores da imagem. Então, como é que funciona aí pelo desenho que você tem? Você tem aquele espelho maior, que é o côncavo, que vai pegar o raio de luz que vem de longe e convergir ele para o nosso espelho convexo. O espelho convexo vai formar a imagem na tela que está atrás do espelho côncavo. A luz passa naquele espaço que a gente tem ali, certo? Com respeito a esse sistema óptico, pode-se afirmar que a imagem seria formada pelo espelho primário Então, o espelho primário é o espelho côncavo, né? Qual é a imagem que esse espelho côncavo vai formar para a gente? Qual é a ideia? O objeto está muito longe. Se o objeto está muito longe, os raios vão chegar paralelos para o nosso espelho. Toda vez que o raio chega paralelo, ele converge para o foco, certo? Então, aí, nesse caso, a gente tem a formação do que seria uma imagem real, né? Seria o cruzamento efetivo dos raios se não tivesse o espelhinho menor na frente. Então, como a gente sabe que vai ser formada uma imagem real, a gente já consegue eliminar com isso a letra A e a letra C. A gente fica entre a B, a D e a E. E aí o que acontece? Esse raio vai refletir no espelho convexo, de modo a projetar essa imagem lá na tela que a gente quer. E de novo, se vai projetar a imagem na tela que eu estou querendo, tem que ser, por final, né, a última tem que ser uma imagem real, para que essa projeção consiga chegar. Com isso, a gente vai ver que a melhor opção é a letra D, onde fala imagem real e funciona como objeto virtual para o espelho secundário, já que a imagem final tem que ser real. Como a última imagem ela tem que ser projetada em uma tela, tem que ser uma imagem real, porque a gente não consegue projetar uma imagem virtual. Resposta, letra D.